Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Vamos lá então, estou com o bordado aqui da Ciselda, que é a nossa aluna também aqui no Wilcom Experience, e que me mandou esse exercício aqui, é um exercício que a gente tem lá dentro do nosso curso de programação, e ela mandou em forma de exercício para a gente avaliar a programação, bem como o bordado. Então, esse aqui é o resultado do bordado, que ela, a princípio, fez a programação da matriz, bordou, e me mandou aqui a foto para a gente fazer um estudo sobre, analisar, né, a programação, bem como o bordado dela. E vamos lá, então, fazer. Então, aqui está o bordado desse dois coelhinhos. A gente consegue perceber que o contorno, ele está alinhadinho ao preenchimento, então a gente não teve nenhum tipo de desencaixe, o que é ótimo, inclusive, para uma qualidade, para um bordado bem sucedido. Esse é um dos aspectos mais importantes que a gente tem, né? Então, um contorno bem registradinho, como eu costumo falar nas aulas. Então, a gente tem aqui o preenchimento, aí ela trabalhou com um tatamezinho, né? Com uma angulação de ponto no coelhinho maior, vamos chamar de coelhinha mãe, e na coelhinha filha ela faz uma angulação um pouco diferente aqui, dando uma textura, inclusive a gente consegue até perceber, devido a essa diferença na angulação do ponto, a gente consegue perceber, inclusive, o aspecto de brilho que a gente tem sendo incidido na própria linha. E esse efeito acontece justamente por conta do ângulo do ponto, né, de acordo com a incidência de luz, muitas das vezes originada nesse caso aqui, possivelmente pela luz do próprio ambiente, no momento que ela foi fotografar, ou até mesmo o flash da própria câmera, né? Pode ser. E isso é legal porque cria uma textura diferente, ainda que o ponto é o mesmo, mas como o ângulo é diferente, ele recebe e emite, né, a luz do ambiente de maneira diferente. Então pode ver que nessa orelhinha a gente não tem tanta incidência de luz. Aliás, incidência de luz tem, obviamente, mas não tem reflexo dessa luz. Por quê? Na posição desse ponto, não deu esse reflexo do ponto de vista que a gente está olhando o desenho, da foto, inclusive. Mesma coisa nesse coelhinho, tem incidência de luz, mas não tem o reflexo porque o ângulo do ponto. Então, assim, eu acho legal esse trabalhar com o ângulo de ponto diversificando, né, a posição, o ângulo de cada objeto, justamente para a gente trabalhar essa percepção, ou seja, o desenho ele fica com um valor agregado, um valor percebido muito maior quando a gente simplesmente muda, simplesmente isso que ela fez aqui, né? Mudou o ângulo do ponto em cada um desses objetos. O ponto é o mesmo, mas mudou o ângulo, muda a percepção do desenho. Isso, para quem tem o bordado na mão, né, não somente na foto, é ainda mais rico, porque à medida que você movimenta o bordado analisando com a mão, esse reflexo, essa emissão de luz, esse reflexo de luz, ele muda. Uma hora está aqui, tá aqui nessa coelhinha, outra hora vai estar nessa coelhinha. Então, está sempre em movimento. Não é o caso nosso aqui, porque a gente está com uma foto que é estática, então isso não muda, tá? Mas eu acho bem legal isso, ficou bastante interessante, eu gostei demais. O desenho está bem bonitinho. E agora o avesso, a gente tem aqui o avesso. Na sequência, a gente vai analisar a programação também, para saber se tem algum ponto de melhoria que a gente pode recomendar, mas analisando o bordado propriamente dito, a gente tem um resultado muito satisfatório, tanto na frente do bordado, quanto no avesso, que está bem limpo, inclusive, está com um aspecto legal. Assim, dá para indicar uma possível verificação na regulagem de tensão de fio, porque a gente está vendo muito branco, está vendo? O avesso do bordado, principalmente no que diz respeito ao ponto cheio, nesses objetos em questão aqui, ele não poderia estar tão branco assim, tá? E aí eu também consigo perceber no bordado, propriamente dito, alguns pequenos, tá vendo? Aqui na costura, ó, nessa lateral aqui, a gente começa a ver, ó, um pouquinho de branco entre a costura, tá vendo? Desse próprio corrido simples aqui, pretinho, a gente consegue ver um pouquinho da linha da bobina. Não é exagero, né? Ó, no pretinho aqui também, nesses contornos em preto aqui, ó, tem alguns pontos desses que, obviamente, é o fundo do próprio tecido. Só que, em alguns aspectos, a linha da bobina está subindo bem pouquinho, bem de leve, nada exagerado. E isso eu consigo ter ainda mais certeza quando a gente analisa o avesso do bordado e a gente vê tudo muito branco. Então, talvez aqui é questão de regular um pouquinho a tensão, regular, apertar um pouquinho a tensão, o parafusinho de tensão, né, da caixa de bobina da sua máquina de bordar e vai ficar top, tá? É coisinha bem pouca mesmo, só para a gente ter essa qualidade aí ainda mais em evidência.
Beleza? Ela me mandou aqui a programação, já na linguagem EMB, que é a linguagem oficial de construção da matriz de bordado, uma vez que utilizando o software Wilco Embroidery Studio, tá? Então tá aqui a matriz. Tem também a imagem que ela usou como referência para fazer, né? Que inclusive é uma imagem utilizada, disponibilizada dentro de um dos nossos exercícios do curso de programação de bordados, né? Então ela usou essa imagem aqui, é fornecido várias, e ela usou essa como referência para praticar o desenvolvimento da programação de bordado. E foi bem fiel aqui, foi bem feliz na parte de programação, porque ela foi bem fiel àquilo que a gente chama de fidelidade, né? Ela foi bem fiel à ilustração. Então, a posição dos coraçõezinhos, ela replicou igual, o tamanho, o formato, o traçado dos objetos, enfim, ela fez bem fiel. Então, eu não vou mais precisar dessa imagem, uma vez que ela representou bem fielmente aqui a programação. Então, eu vou deletar a imagem para ficar só com a programação em si na tela. Vou trocar aqui a cor do fundo para ficar um pouco mais fácil da gente identificar a programação em si. E a gente vai fazer aqui sempre aquele exercício básico de toda análise que a gente faz aqui no Direto ao Ponto, né? Que é colocar o Wilcon para fazer uma simulação da programação, ou seja, do bordado, antes mesmo dele ir para a máquina de bordar. Tecla de atalho, para você que tem o software Wilcon Embroidery Studio, é o Shift R, ou seja, segura o Shift no teclado, aperta o R na sequência para ele fazer essa simulação, que também é conhecida como Show Redraw, ou seja, redesenhar devagar. E aí ele vai fazer a primeira cor aqui, ó. Ela trabalhou com pontos leves a princípio, então por esse motivo ela não colocou ponto suporte tatame. Poderia sim trabalhar aqui, Ciselda, o ponto corrido para a borda com 2 repetições, daria uma segurança maior no bordado. Mesmo que a gente percebeu que a qualidade do bordado está boa, dependendo do tecido que você venha bordar, pode desencaixar o contorno do preenchimento. Então, por segurança, é indicado, em casos assim, de pontos leves, trabalhar principalmente no tatame com 2 pontos suportes iguais, que seria aí o ponto suporte corrido para a borda, que você teria mais segurança na produção do bordado, tá? E agora já está fazendo a parte em ponto cheio ali das folhinhas em verde, e ali você fez sim um ponto suportezinho, agora está fazendo o contorno, já aplicando a técnica de contorno inteligente, que a gente fala lá nas aulas do curso, que é uma técnica muito versátil, fazendo com que a gente tenha um contorno todo uniforme, com a mesma espessura, sem sequer ter mesmo um corte de fio desnecessário. Os únicos cortes de fio que a gente vê aqui na matriz da Ciselda são os cortes inerentes aos coraçõezinhos, obviamente, que são separados do objeto principal, que não conectam aos contornos do coelhinho, então, dos coelhinhos. Então, faz sentido ter, de fato, esses cortezinhos, né? Então, vamos lá. Teve uma coisa que eu percebi enquanto o software estava simulando esse bordado, que foi uma pétala dessa, aqui, ó, exatamente essa. Teve uma pétala dessa que bordou 2 vezes. Então, ó, dá para a gente ver aqui ó, que tem uma duplicata, tá vendo? Talvez aqui na hora de dar Ctrl D para você duplicar o objeto e fazer as demais pétalas, tenha passado despercebido. E aí, claro, bordou 2 vezes. Talvez na máquina não deu para perceber, né, esse acúmulo de pontos. A máquina bordou, inclusive, bem, não deu para ver porque é branco. Então, assim, como o tecido é branco e o ponto também é branco, não deu para ver esse acúmulo de pontos, pelo menos não na foto. Mas isso faz com que a gente tenha uma aplicação de pontos equivocada, porque está duplicado o objeto. Então, o certo aqui é deletar esse objeto excedente e a gente ficar com um só. Tá? Mas com relação ao ponto de suporte dos objetos aqui, está certinho. Tá? Eu só recomendaria, deixa eu ver qual espaçamento você utilizou para a densidade desse ponto aqui. Cadê? Enchimento, 0,75, entre 0,75 e 0,90, 1,0 milímetros, é caracterizado sim pontos leves, porque ele dá um espaçamento adequado para a gente ter essa leveza que a gente tanto quer no bordado, quando utilizando o traponto, né? Então, sim, a gente tem esse aspecto visual de pontos leves. Mas, aqui em ponto suporte, como eu ainda ia dizendo a princípio, é legal você ativar esse ponto suporte aqui corrido para a borda. E aí você pode ativar o primeiro ponto suporte corrido para a borda e também o segundo ponto suporte corrido para a borda. Porque aí ele vai costurar uma linha de suporte aqui antes de executar os pontos do tatame 2 vezes, fazendo com que o tecido seja melhor estruturado para então receber os pontos
inerentes ao preenchimento do próprio tatame aqui, fazendo com que o tecido fique mais travadinho para não desencaixar os contornos, o desenho ficar ainda mais bonito. Né? Mesmo sabendo que não foi o seu caso, o desenho ficou bem, né, bonitinho, bordado, porque o tecido era mais firme, você entretelou bem, mas em tecidos mais maleáveis isso pode acontecer. E aí, para evitar isso, a gente coloca esse ponto corrido para a borda, esse duplo ponto suporte, em cada um dos objetos que a gente está vendo aqui em tatame. Então, tanto a coelhinha aqui, mãe, como a coelhinha aqui, filha, poderiam receber esses pontos. Aí é só selecionar todos os objetos o qual eu estou dizendo, seleciona todos eles e aplica exatamente isso. Ponto corrido para a borda no primeiro ponto suporte, ativo o segundo ponto suporte e também aplico o ponto corrido para a borda. Já que, nesse caso, a gente não está sugerindo colocar o ponto suporte tatame, por quê? Porque a técnica aqui é os pontos leves. Então, os pontos, eles ficam mais espaçados, fazendo com que a gente tenha a percepção de enxergar o tecido por entre esses traços. Então, se a gente habilitar o ponto suporte tatame, a gente vai meio que estragar esse visual e vai mostrar esse ponto suporte por entre os pontos, que não fica uma coisa muito saudável. É possível fazer, mas não fica muito saudável, foge um pouco o conceito original dessa técnica conhecida como pontos leves. Basicamente, é só isso que eu tenho a recomendar nesse desenho, não tem nenhuma alteração mais a fazer, tudo que você fez aqui foi com muito cuidado, o desenho ficou legal, como a gente viu, inclusive, na amostra, né? E basicamente é isso, tá? De parabéns aí, gostei da programação, ficou bem otimizada, a gente pode perceber que o desenho ele tem poucas cores, né? A gente tem a primeira cor branca, então tudo que é branco, só não teve como duplicar, né? Só não teve como repetir esse branco lá em cima, porque obviamente ele é feito depois do amarelo, né? Então, enfim, foi a forma que você encontrou de fazer essas bolinhas brancas depois aqui do girassol. Então, bordou o branco, mas até a quinta cor, ó, perfeito, branco, rosa, verde, preto, laranja, ou seja, não repetiu cores. Fez tudo que podia cerca de uma só cor, de uma mesma cor, você fez no mesmo instante. Então, para quem tem uma máquina de bordar doméstica, vai ficar super feliz de bordar essa matriz aqui. E aí só a última cor lá, que é o branco, que são os objetozinhos aqui, o pólen, né, desse girassol, aqueles objetozinhos de dentro do miolo da flor, é que você repetiu a cor. Então, tá show de bola, gostei demais. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilco Embroidery Studio, que na minha opinião é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado, basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo!